Muito bom dia, bem-vindos ao curso de Emergências Clínicas da Academia Nacional de Medicina, agora na sua versão cirúrgica. Eu aproveito a oportunidade para agradecer ao professor José Galvão Alves, coordenador e demais membros da comissão organizadora, pelo convite e pela oportunidade de participar deste evento. E aproveito também para cumprimentar pela ideia do curso e pelo sucesso que o curso tem alcançado. O tema que me cabe é falar sobre trauma abdominal. Falar de trauma é falar de uma doença muito grave. E por que o trauma é uma doença? O trauma é uma doença porque representa a terceira causa geral de morte da população, vindo a seguir as doenças cardiovasculares e o câncer. No entanto, quando se avalia a população de idade jovem, de 1 a 55 anos, até 55 anos, o trauma representa a principal causa de morte. E o doente traumatizado é o mais grave doente do serviço de emergência, é o mais oneroso para o hospital, necessita no seu tratamento de uma equipe multidisciplinar e necessita de uma equipe multidisciplinar no seu tratamento. Nós vamos falar especificamente de trauma abdominal. E o trauma abdominal pode ser dividido em dois grandes grupos. O trauma abdominal penetrante, que é o trauma representado por ferimentos penetrantes por arma branca ou ferimentos por projétil de arma de fogo, principalmente. A maior causa são esses dois fatores etiopatogênicos. E o trauma penetrante por projétil de arma de fogo, em 90% das vezes, vem associado, ou mais de 90% das vezes, vem associado a lesões internas e exige um tratamento operatório. No entanto, os ferimentos por arma branca, penetrantes do abdômen, até 30% não existe lesão interna, mas você precisa ter essa segurança e o tratamento acaba também exigindo uma avaliação e uma observação da cavidade, que pode ser feita por laparotomia ou por laparoscopia. Nós vamos discutir exclusivamente o trauma contuso, que pode ser um trauma abdominal isolado ou pode ser associado a trauma de outros segmentos corporais, como trauma de tórax, trauma de extremidades ou trauma de crânio. E o principal mecanismo responsável pelo trauma de contuso ou trauma abdominal fechado são os acidentes com veículo automotor, seja colisões ou atropelamentos. Só para se ter uma ideia, no Brasil, anualmente, falecem vítimas dos mais diferentes tipos de trauma 140 mil pessoas, aproximadamente. Dessas 140 mil pessoas, 40 mil falecem em função de acidentes com veículo automotor. Esse é um estudo antigo do professor Tranke, que é considerado uma lenda na cirurgia do trauma nos Estados Unidos, dizendo que o trauma abdominal corresponde a 20% das lesões civis que requerem operação. E dos traumas por acidente automobilístico, 20% inclui o abdômen, sendo que o trauma fechado, das mais diferentes etiologias, em até 70% das vezes também inclui o abdômen. Do ponto de vista de lesões internas, nós podemos dividir o trauma abdominal em três grandes grupos. O doente tem uma lesão que determina uma hemorragia intracavitária. Essa hemorragia pode ser de grande volume ou pequeno volume. Ele pode ter uma lesão de víscera oca, lesão de delgado, lesão de colo, lesão de bexiga, e que pode ser em peritônio livre ou pode ser em retroperitônio, uma perfuração para o retroperitônio. E uma terceira forma de apresentação do trauma abdominal, que nem sempre tem hemorragia e não é uma lesão de víscera oca, é o trauma pancreático, que é a terceira forma de comprometimento abdominal no trauma fechado, no trauma contuso. Por que o trauma contuso determina o mecanismo de lesão? Por vários motivos. Primeiro é a desaceleração. O indivíduo que sofre um acidente com veículo automotor, uma colisão, ele vem numa alta velocidade e tem uma colisão e um impacto súbito, com uma mudança
da velocidade. Então, essa aceleração, desaceleração, provoca deslocamento de vísceras, muitas vezes ruptura e explosão de vísceras, ou laceração de pedículos e ligamentos vasculares, ligamentos do órgão ou lesões de pedículos vasculares. Um outro mecanismo de lesão é por compressão ou por esmagamento. É o indivíduo que está numa alta velocidade no automóvel, tem um impacto, uma colisão contra um outro automóvel ou contra um corpo fixo, e ele tem uma compressão contra o volante, contra o painel do carro, então isso pode dar lesões com esmagamento de víscera. Ou então pelo aumento súbito da pressão intraluminal, aumento súbito da pressão da bexiga, da pressão do duodeno, determinando uma ruptura, uma explosão de alça. Ou então lesões decorrentes de espículas ósseas, traumatismos abdominais que têm comprometimento ósseo, pode, por esses comprometimentos ósseos, pela espícula óssea, levar a lesões de vísceras intracavitárias. Assim, a pressão, o aumento da pressão intraluminal pode determinar lesões de duodeno e de bexiga. O esmagamento, a compressão, pode determinar lesão de fígado, baço, do pâncreas. A perfuração por espículas ósseas, você tem as fraturas de costelas, as fraturas mais distais, pode determinar lesão do baço, do rim, da bexiga e até mesmo do diafragma. E não mecanismos determinados pela aceleração e desaceleração, nós temos os pedículos vasculares e o mesentério. Quando nós correlacionamos as lesões ósseas com as lesões intraabdominais, nós podemos ver que quando você tem fraturas de costela associada, você pode ter também lesão de fígado, de baço e de diafragma. Quando o indivíduo apresenta lesões da coluna torácica inferior, pode haver associação com lesão pancreática ou lesão do intestino delgado. As lesões da coluna lombar podem estar associadas à lesão de víscera oca e do rim. Da mesma forma, as fraturas de bacia podem estar associadas a lesões de órgãos pélvicos, a bexiga intra ou extraperitoneal ou lesões retroperitoneais, lesões vasculares, formando grandes hematomas retroperitoneais. Aqui nós vemos diferentes lesões intracavitárias, só para lembrar que o fígado e o baço são os órgãos mais frequentemente lesados. A lesão de diafragma não é tão comum, mas quando nós temos uma lesão do diafragma, significa que o mecanismo de trauma é um mecanismo de alta energia cinética para provocar uma lesão do diafragma com uma ruptura do diafragma. Aqui nós vemos uma lesão do mesentério, uma ruptura do mesentério sem a lesão intestinal, que é decorrente daquele mecanismo de aceleração ou desaceleração. Aqui nós vemos uma fratura do pâncreas. O pâncreas foi amputado. E que tipo de mecanismo determina isso? É a compressão entre duas forças contrárias. Ele tem um impacto súbito, comprime o abdômen contra o volante e as vísceras contra a coluna. Então, é a compressão entre o volante e a coluna e pode determinar fratura de pâncreas, lesão de duodeno reto-peritoneal, lesão de colo reto-peritoneal. E lesão de colo, que também não é frequente, é uma porcentagem pequena, menos de 2 ou 3% de doentes traumatizados, trauma abdominal contuso, fechado, tem lesão de colo, como também tem lesão de delgado. Em relação à lesão do intestino delgado, é importante ressaltar, quando você recebe um doente traumatizado por um acidente com veículo automotor, que se queixa de dor abdominal, no exame físico apresenta sinais de irritação peritoneal e tem essas marcas no abdômen, isso é muito simples você raciocinar qual é a provável lesão que ele apresenta. Isso é a marca do cinto de segurança. E essas lesões determinadas pelo cinto de segurança comprometem geralmente o intestino delgado na sua parte distal, na região do ilho terminal. Lesões pelo cinto de segurança podem ser observadas em mulheres grávidas e isso leva à ruptura uterina.
No atendimento inicial do indivíduo traumatizado e que tem a suspeita de trauma abdominal, o que é importante? O atendimento envolve sempre a reanimação do doente traumatizado, como vocês já viram no atendimento inicial do traumatizado, o ABCDE do traumatizado. É fundamental a colheita de informações em relação ao acidente. Colheita de informações que podem ser tiradas do próprio doente, se ele estiver consciente e em condições de informar, ou então o serviço de resgate que recolheu o doente e trouxe para o serviço de emergência. E aqui é importante saber o mecanismo de trauma. Como foi o mecanismo de trauma, quais foram as condições do veículo, como é que o veículo ficou, qual era a condição do volante, se o volante estava arrebentado, entortado, e se o doente estava usando o cinto de segurança ou não estava usando o cinto de segurança. E é importante também saber dos acompanhantes do doente, se tinham outras pessoas no automóvel e se houve morte de algum dos presentes no carro. O exame físico é minucioso. A gente põe exame físico minucioso, mas todo exame físico deve ser minucioso. Uma avaliação completa desse doente. Não esquecer de examinar o doente como um todo. Ele pode ter uma queixa abdominal, mas pode ter lesão em outro local. Examinar as extremidades, fazer uma avaliação da bexiga, da bacia, examinar a região do dorso para ver se ele não tem ferimentos dorsais. Tudo isso é fundamental no atendimento inicial e na avaliação clínica desse doente. E medidas adicionais que nós vamos falar a seguir. É importante ressaltar que, no trauma abdominal, os sinais clínicos podem ou não ser significativos. A ausência de sinais evidentes não exclui lesão. O doente pode ter uma perfuração pequena de delgado e na fase inicial ele pode não ter manifestação clínica. Isso vai aparecer com a evolução e com o tempo. Assim, um exame clínico negativo pode evoluir para positivo. Ele não tem irritação peritoneal, ele está estável, ele não está taquicárdico ou tão taquicárdico, mas na evolução esse exame clínico pode ficar positivo. Ele passa a ter dor, ele passa a ter uma febrícula, uma febre, ele passa a ficar taquicárdico. Isso sugere a possibilidade de uma lesão interna. O outro aspecto importante é avaliar o tipo de trauma. Em função do trauma, você tem um alto índice de suspeita. Esse doente teve um trauma por um mecanismo X, então esse mecanismo foi de uma alta energia cinética, ele tem queixa abdominal, isso sugere a possibilidade de uma lesão interna. Um outro dado que é importante, você pode não fazer o diagnóstico na chegada do doente, mas esse doente tem que ser acompanhado pela mesma equipe que o atendeu. A avaliação clínica repetida é fundamental. Infelizmente, os serviços de emergência trabalham no sistema vertical. O indivíduo vai lá, dá um plantão, termina o seu plantão, ele vai embora e só volta uma semana depois para um novo plantão. E esse doente vai ser visto por um outro cirurgião e acaba sendo operado por um terceiro cirurgião. É importante que os serviços de emergência tenham uma equipe horizontal, que veja esse doente na entrada e acompanhe a evolução desse doente, o que facilita a tomada de decisão e as indicações corretas do procedimento terapêutico. Deve ser ressaltado que, muitas vezes, a avaliação clínica do doente e o diagnóstico de eventual lesão pode ser prejudicada. De que forma? Ela pode ser duvidosa. Em que situações essa avaliação é duvidosa? Ela é duvidosa quando o indivíduo está alcoolizado, está drogado, a avaliação clínica fica prejudicada. Quando ela é não confiável, quando esse doente chega ao serviço de emergência entubado, ou eventualmente ele tem uma lesão medular associada, ele está paraplégico, isso prejudica a avaliação abdominal. E quando é que é impossível essa avaliação? É impossível quando esse doente tem associado um trauma de crânio e se apresenta em coma, entubado, então a avaliação clínica fica totalmente prejudicada e é impossibilitado qualquer diagnóstico nesta condição.
Assim, repetindo o que eu já disse, as dificuldades do exame físico, quando você tem lesões associadas, por exemplo, crânio, você tem lesões associadas, lesão de bacia associada, muitas vezes a dor que ele tem no abdômen é pela fratura de bacia e não por lesão de órgãos internos. Ele pode ter lesões de extremidades e que pode dificultar a avaliação abdominal. Como eu disse, o trauma crânioencefálico, a intubação, o doente pode estar hipotenso, confuso, isso dificulta o exame clínico. E lembrar, ele pode ter uma lesão, ele pode ter sangue no abdômen, mas ele pode estar assintomático. O sangue na cavidade abdominal não é tão irritante, não dá sinais de irritação peritoneal, dor à descompressão, pelo menos numa fase inicial. Então, isso também pode dificultar uma avaliação clínica adequada. Quais são as medidas adicionais que eu disse? As medidas adicionais, você tem que passar uma sonda gástrica para descomprimir esse estômago, evitar que esse doente vomite e aspire esse vômito para a árvore respiratória. É importante passar uma sonda vesical para verificar se esse doente está urinando ou se ele apresenta também hematúria. Aqui vale ressaltar, toda vez que você tem um indivíduo traumatizado e que tem ingestão alcoólica prévia, ele ingeriu álcool, pegou o automóvel, teve uma colisão e vem com dor abdominal, você é obrigado a pensar na ruptura de bexiga intraperitoneal. E como é que você faz diagnóstico de ruptura de bexiga? Pelo dado clínico. Esse dado você vê que ele não tem urina da bexiga, ele está urinando para dentro e, eventualmente, tem hematúria. E não é incomum o doente alcoolizado que cai na sarjeta, bate o abdômen, vem ao pronto-socorro com confusão, agitado pelo álcool, ele é avaliado pelo clínico e ele fica aos cuidados da clínica médica. E, às vezes, demora 1 ou 2 dias para se suspeitar ou fazer o diagnóstico de uma ruptura de bexiga. É importante ressaltar esse aspecto. Lembrar sempre do alcoolizado traumatizado de abdômen, a possibilidade de ruptura de bexiga. Os exames bioquímicos que devem ser feitos para avaliar a condição clínica desse doente, isso depende da complexidade do doente, exigindo mais exames ou métodos ou menos exames. Os métodos de imagem, a tomografia é fundamental na avaliação do traumatizado de abdômen, nós vamos discutir isso mais para frente. E a lavagem peritoneal diagnóstica ou o FAST. Eu pus lavagem peritoneal diagnóstica, mas ela está praticamente abandonada nos serviços de referência para atendimento de trauma. Ela está indicada nos serviços que não têm o FAST na sala de emergência ou o ultrassom na sala de emergência. E uma outra medida adicional que pode ser usada como medida diagnóstica e, às vezes, até mesmo como terapêutica, é a laparoscopia. Aqui tem um aspecto fundamental. O que decide para onde o cirurgião vai no tratamento desse doente? O que decide a conduta a ser tomada é a condição hemodinâmica desse doente. Esse doente está instável, ele está anormal, ele está com pressão baixa, ele está chocado ou ele está estável. Em função, 2 variantes é que nós definimos a estrada que nós vamos seguir no tratamento desse doente. O doente está instável, ele faz o FAST na sala de emergência. O FAST deu positivo, ele vai para a sala operatória imediatamente. Ele vai direto para a sala operatória. Se o FAST for negativo, ele vai continuar a reanimação. Nós vamos procurar uma outra causa do choque. Ele sangrou no tórax, ele está com pneumotórax, ele tem sangramento de extremidades. E repetir o FAST em busca de uma mudança do quadro abdominal. O FAST é um ultrassom na sala de emergência. O único objetivo do FAST é ver se o doente tem líquido ou não tem líquido na cavidade abdominal. Você não vai fazer um ultrassom para ver as vísceras internas. Você vai fazer um ultrassom para ver exclusivamente se tem líquido. E aqui, muitos cirurgiões são treinados para fazer o FAST na sala de emergência.
Se o cirurgião não é treinado, ele deve ser treinado, pelo menos alguém da equipe treinada para fazer o FAST rapidamente, ou então chamar o radiologista para fazer essa avaliação. Todo serviço de emergência, teoricamente, deve ter na sala de atendimento do traumatizado um ultrassom para permitir a realização desse exame. Um outro dado importante é o doente estável, é o emprego da tomografia abdominal. A tomografia no doente com trauma abdominal, ela tem indicação inquestionável, doente estável. Se a tomografia mostra líquido na cavidade, ele tem líquido na cavidade, aí o seguinte passo é saber, ele tem líquido, mas ele tem lesão de fígado, baço ou rim. Se ele tiver lesão de um desses órgãos, ele entra na possibilidade de tratamento não operatório, que nós vamos comentar logo em seguida. Se, por outro lado, ele tem líquido na cavidade, mas a tomografia não mostra lesão de fígado, de baço ou de rim, da onde vem esse líquido? Tem 3 locais que podem dar origem a esse líquido. Ou ele tem lesão de delgado, ou ele tem uma ruptura do mesentério e está sangrando para a cavidade, ou ele tem uma lesão de bexiga. E esse doente é candidato a um tratamento operatório, seja por laparotomia, mas se o doente está estável, você pode iniciar por laparoscopia, que além de ser diagnóstica, ela pode ser terapêutica. Quando é que nós indicamos um tratamento operatório num doente com trauma abdominal fechado? Essas são as indicações de tratamento operatório. O doente que está chocado, tem líquido livre na cavidade, é igual a laparotomia imediata. Ele tem peritonite, ele tem irritação peritoneal, ele tem dor à descompressão, ele tem indicação. Ele na tomografia ou numa radiografia simples de abdômen, num serviço que não tem tomografia, mostra um pneumoperitônio, ele tem indicação de laparotomia. A outra indicação é a ruptura do diafragma. E as rupturas de diafragma no trauma fechado e de alta energia cinética, são rupturas extensas, e o doente se apresenta já de imediato com uma hérnia diafragmática traumática. Muitos se apresentam com hérnia, que é diagnosticada, às vezes, numa radiografia simples de tórax, ou então na tomografia. A ruptura de bexiga intraperitoneal é outra indicação de laparotomia, ou laparoscopia, e a lesão retroperitoneal, o pâncreas, a fratura do pâncreas, como já comentei, e a lesão de duodeno retroperitoneal. A tomografia é fundamental para contribuir no diagnóstico e na indicação da orientação correta. Ela tem uma alta sensibilidade e especificidade, ela permite o diagnóstico da lesão em um grande número de casos, ela avalia a gravidade da lesão, se uma lesão de fígado é complexa, se não é complexa, se a lesão de baço é complexa ou não. Ela estima o volume de sangue dentro da cavidade, ela permite diagnosticar sinais de sangramento ativo e ela avalia o reto peritônio, ela avalia o pâncreas, ela avalia a cavidade reto peritoneal. E a tomografia é fundamental e é indicação absoluta no doente com trauma abdominal e doente estável. Quando você vai para o campo operatório, você vive 2 situações. Uma situação é no doente instável, que eu falei, que você faz uma laparotomia e você encontra essa tragédia aqui, uma explosão de fígado com sangramento ativo. Qual é a tendência do cirurgião? A tendência do cirurgião é fazer um tratamento clássico, tentar corrigir a lesão do fígado, tentar fazer a hemostasia, tentar ressecar segmentos necróticos. Esse é o tratamento clássico. Quando ele tenta fazer esse tipo de tratamento, ele vai entrar e enfrentar uma bomba. E o que acontece? Com frequência, esse doente fica 2, 3, 4, 5 ou mais horas na sala operatória e acaba morrendo. Então, isso é uma conduta que não deve ser feita. Qual é a conduta num doente estável com uma lesão complexa e condição muito ruim? A condição é chamada operação de controle de danos. Nós temos que interromper a operação, para a operação, porque se você continuar no tratamento operatório, você vai entrar no olho de um furacão que é representado pela tríade letal, ou então, eventualmente, a tríade vital, porque o doente depende disso para viver. Você vai encontrar um doente com uma coagulopatia,
com uma acidose metabólica grave, gelado numa hipotermia, e ele vai morrer. Então, a conduta é tamponar a cavidade abdominal, encher de compressa. Se tiver lesão de delgado, de colo, você grampeia, fecha aquilo, fecha, você para a laparotomia, interrompe a laparotomia, você manda esse doente para a UTI e para corrigir a coagulopatia, a acidose e a hipotermia. E depois você reopera esse doente e faz uma relaparotomia programada. Esse doente fica com o abdômen aberto, é colocada uma aspiração a vácuo e ele fica 24 ou 48 horas para você reoperar esse doente. É uma laparotomia abreviada. Você não vai fazer isso depois de 2, 3, 4 horas de tentativa de correção da lesão grave que você encontrou. Não é objetivo utilizar essa técnica como uma medida desesperada ao término de uma laparotomia mal sucedida. Você, às vezes, sobe para a sala operatória sabendo, olha, esse doente é um doente que vai fazer uma operação de controle de danos. Eu estou já mentalizando a conduta a ser tomada. E essa operação de controle de danos é baseada nos mandamentos do controle de lesão da Marinha Americana, das lesões dos navios americanos, que diz o seguinte: mantenha seu navio seguro, não viole as condições de material, que é importante, você mantenha os seus artigos pessoais seguros o tempo todo, fique frio e não abandone o navio. A mesma coisa vale para o doente no controle de danos. Mantenha seu doente seguro, tenha confiança na capacidade do seu doente em superar um grave dano, fique frio, não desista do doente. Então, essa experiência veio da experiência da Marinha Americana. Por outro lado, você, quando opera um doente estável e tem sangue na cavidade, você vai encontrar uma cavidade nessas condições. O sangue, mas o doente não está sangrando, parou de sangrar, então você está fazendo um tratamento não operatório, uma laparotomia não terapêutica ou desnecessária. Então, aí você tem a possibilidade de tratamento não operatório. Quando você tem hemoperitônio sem sinais peritoneais, na laparotomia você não vai encontrar sangramento ativo, e é um conceito de sangramento de baixa pressão. É um sangramento com baixa pressão que acaba parando espontaneamente. E em que situações nós fazemos tratamento não operatório? No hemoperitônio em doente estável, lesão de fígado e baço, quando o doente está estável, hematoma retroperitoneal e fratura de bacia, ruptura de bexiga extraperitoneal e no trauma renal. Todas essas situações são passíveis hoje de tratamento não operatório. Nós só vamos operar um doente por uma lesão de fígado, de baço, de rim, se ele estiver chocado, estiver sangrando e em condições ruins. Aí você tem que operar. Caso contrário, ele é passível candidato a tratamento não operatório. Mas, para isso, ele precisa estar estável hemodinamicamente, precisa estar consciente, embora você possa tratar doentes com Glasgow rebaixado de forma não operatória, ele precisa não ter outras lesões associadas que indiquem tratamento operatório, você precisa ter um serviço que tenha recursos diagnósticos. Um outro aspecto fundamental, esse é o mais fundamental ainda, é o acompanhamento pela mesma equipe. É aquilo que eu falei da equipe horizontal. E vocês ter o doente numa instituição que tenha condições de realizar a intervenção a qualquer momento e tenha um serviço de banco de sangue disponível a qualquer momento também. Só para se ter uma ideia, o fígado é o órgão mais frequentemente lesado no trauma abdominal e as lesões comumente requerem mínimo ou nenhum tratamento à laparotomia. Só para vocês terem ideia, isso é uma tomografia de uma jovem que sofreu um acidente automobilístico, ela estava no banco de trás, sem cinto de segurança, ela foi jogada contra o banco da frente, estourou o fígado e ela foi tratada de forma não operatória, e em pouco tempo, em 3 meses, as lesões hepáticas desapareceram e o fígado está perfeitamente normal. Aqui é um outro doente com lesão hepática e tem aqui um contraste solto no meio da lesão. Isso chama-se blush, é um sangramento ativo. Nessas situações, você leva o doente para a hemodinâmica, faz uma arteriografia, encontra aqui um extravasamento de contraste, um pseudoaneurisma, emboliza, controla o sangramento e resolve o problema desse doente.
Da mesma forma, um trauma nessa região, sugerindo numa lesão abdominal esplênica, confirmada pela tomografia, com um blush aqui, faz uma arteriografia, tem um pseudoaneurisma, você emboliza para corrigir e controlar o sangramento. Lembrar, nós estamos chegando ao fim dessa conversa nossa sobre trauma abdominal, lembrar que nenhum exame complementar exclui lesão. A tomografia é fundamental, mas você pode ter uma pequena lesão de Delgado que numa fase inicial você não vê e passa despercebida. É importante ter um alto índice de suspeita em função do mecanismo de trauma. Você sabe ter conhecimento das indicações de laparotomia e quando indicar o tratamento não operatório. A gravidade do trauma abdominal é representada por lesão de órgãos ou estruturas vitais do abdômen. Por exemplo, ele teve um trauma com lesões viscerais graves e teve uma lesão de vasos, tipo a aorta, a veia cava, com sangramento intenso, veia porta. Então, esse doente tem uma gravidade enorme com alto risco de falecer no intraoperatório. Outra possibilidade é a gravidade de lesões abdominais múltiplas, lesões de vísceras parenquimatosas, vísceras ocas, e lesões extraabdominais associadas, afundamento torácico, trauma de crânio, lesões de extremidades, amputações, desluvamentos, todas essas lesões podem estar associadas, aumentando a gravidade do traumatizado. Por que falha a recuperação do indivíduo traumatizado? Porque ele tem uma lesão incompatível com a vida, porque ele não foi atendido no tempo adequado, houve um retardo no atendimento, porque as medidas terapêuticas não foram corretas, porque ele teve complicações do trauma e complicações do tratamento. Guardem isso. Toda vez que o indivíduo tem uma emergência, isso vale para qualquer emergência, não só para trauma, mas para trauma é fundamental. O sucesso ou a possibilidade da recuperação depende de uma série de fatores, da gravidade da lesão, da complexidade da lesão, mas de dois aspectos fundamentais: o lugar aonde você é atendido e quem te atende. Tanto que existe uma publicação do professor Donald Trunk que dizia que o traumatizado depende de 3 Cs. É o doente certo, no momento certo, para o local certo. Não adianta levar o doente certo, no momento certo, para o local errado, e aí você pode fazer várias mudanças de acordo com esses 3 Cs aí. Assim, um diagnóstico precoce, um tratamento apropriado, dão ao doente o melhor prognóstico e a possibilidade de recuperação e de volta à sua vida normal, com as suas atividades habituais. E para encerrar, lembrar que durante muito tempo, e ainda hoje o trauma abdominal, ele quando se faz necrópsias de indivíduos traumatizados que morreram no serviço de emergência, nós vamos encontrar lesões intraabdominais que não foram diagnosticadas em vida e que eram passíveis de tratamento operatório. Uma das causas é o erro diagnóstico, é o erro na avaliação da imagem, é o erro na decisão da conduta operatória, ou então esse indivíduo caiu num serviço que não tinha condições para atender às suas necessidades. A prioridade sempre no atendimento inicial é o ABC, não confiar no exame abdominal negativo e valorizar os indicadores de lesão. E eu encerro essa apresentação com essa imagem maravilhosa da cidade maravilhosa. E eu me coloco à disposição para questões ou eventuais comentários e aproveito a oportunidade para agradecer a comissão organizadora deste curso, na pessoa do acadêmico professor José Galvão Alves, pela oportunidade e pela enorme satisfação de participar com vocês nessa manhã de domingo para discutir um tema tão interessante. Bom domingo a todos e nós podemos partir para a discussão. Muito obrigado.